Olá, meu amigo e a minha amiga do curso de Finanças e Controladoria. Estamos aqui de volta. Lembrando que a nossa matéria é Gestão Estratégica de Custo. Espero que todos estejam bem. Eu ainda continuo aqui na quarentena, né, pessoal? Hoje nós vamos para a aula do dia 13/4. Então vamos lá. Antes vamos fazer aquele resuminho que vocês já conhecem, né? O que nós vimos até agora, né? E o que nós veremos hoje. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui do lado direito, mas só que aqui do lado de baixo. Nós vimos que os gestores, para tomar uma série de decisões, precisam de informações de custo para planejar, controlar e tomar decisão. E para nós planejarmos, nós precisamos de relatório de desempenho. Esses relatórios quantificam o planejamento. O departamento de controladoria, nós vimos que o departamento de controladoria, ele é responsável para a elaboração desses relatórios. E para isso, precisa custear esses produtos ou serviços. Nós vimos aqui as técnicas de custeamentos e vamos ver mais técnica. Nós vimos os termos utilizados para custeamento de custo. Nós vimos custos variáveis, custos fixos, custos diretos, custos indiretos, custos de oportunidades, custos controláveis, custo não controlável. Nós vimos também os custos dos relatórios financeiros. E agora nós vamos ver sistema de custeio por ordem e sistema de custeio por processo. Então vamos lá. O sistema de custeio por ordem de produção, na maioria das empresas que utilizam o sistema de custeio de ordem de produção, são empresas que fazem produtos por encomenda. E também tem muitos serviços também de custeio de produção. Por exemplo, uma concessionária. Quando você leva o seu carro numa concessionária, no momento que você adentra a concessionária abre uma ordem de serviço. Em seguida, todos os serviços que ela vai executando no seu carro, ela vai atribuindo naquela ordem. Por exemplo, o óleo que ela gastou, a mão de obra, a lavagem do carro e assim por diante. Então, nós temos esse sistema de custeio por ordem, a maioria são custeio por encomenda. Por exemplo, você contratou um serralheiro para fazer um portão na sua casa. Você fez uma encomenda do portão. O que o serralheiro vai fazer? Todos os custos relativos àquela ordem vai jogar naquela ordem, tanto diretos como os indiretos. E o processo é diferente. No sistema de processo, além da empresa produzir uma grande quantidade de itens, por exemplo, as indústrias de automóveis, indústrias de tintas, né? Fabricantes de plástico, né? Os custos são acumulados para cada operação. E o custeio unitário é determinado pela divisão dos custos totais pela quantidade produzida. Então, aqui, pessoal, a diferença aqui é para você achar o custo unitário. Na ordem, ela já é o custo unitário. Na produção, não. Na produção, eu tenho que ter custos acumulados e jogar os custos diretos e indiretos, totais, dividir pela quantidade. Então, portanto, aqui já tem uma diferença entre custeio por ordem e custeio por processo. Observando, é importante vocês que estiverem trabalhando numa empresa e forem convidados para fazer o custeamento da empresa, saber que tipo de sistema de custeio essa empresa vai fazer, mais adequado. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos aqui dar um exemplo de uma ordem de produção. Aqui nós temos a companhia Bolsa de Barcos a Motor e tem uma planilha de custo de ordem de produção. Vocês vão observar que é bem simples. Olha. Dentro da ordem, como eu disse na concessionária, você vai ter o nome do carro, vai ter o tipo de serviço que fazer. Aqui não, aqui você está fazendo uma encomenda. Você vai fabricar barco leve de 18 pés de madeira.
Então, você recebeu a encomenda. Então, você abre uma ordem de produção com o número da ordem. O número da ordem aqui é 20.126. Em seguida, você tem a data de entrega desejada. Qual que é a data de entrega? Você acertou com o seu cliente, dia 25 de abril. E aqui você vai acertar a data de início junto ao seu departamento de produção. E a mesma coisa, a data da conclusão. Legal? Então, aqui nós abrimos a ordem de produção. Como nós vimos, o custeio por ordem ou custeio por processo, ambos têm materiais diretos, mão de obra diretas e custos diretos de fabricação. Ou seja, tem custos diretos e custos indiretos. Os diretos são alocados diretamente ao produto. E os indiretos, como vocês viram, é feito um rateio. Pô, já deu sede, hein? Bom, aqui vamos pegar aqui uma requisição aqui para verificar quais custos diretos e indiretos que serão alocados. Primeiro, a aquisição aqui, ó. Aquisição 255. De custo direto, você pegou aqui 1.542,68. Então, material direto nessa aquisição. Na mão de obra, eu tenho aqui um número de relatório, 105. Eu gastei 48 horas. 48 horas a R$ 18,50 o custo unitário. Custo total, então, 48 vezes 18, né? 48 vezes 18. Custo total de mão de obra, 888. E o custos indireto de fabricação, 264, que foi feito um rateio que vamos verificar daqui a pouco como é feito esse rateio. Então, esse relatório aqui é um relatório resumos. Então, nós temos aqui os materiais diretos utilizados, 15.485. Mão de obra direta, 6.752. E os custos indiretos, 2.007. Total desta ordem, 24.245. 24.245. Agora, vamos ver como é que nós fizemos isso, a alocação de custos, tanto os diretos e os indiretos, a esta ordem. Vamos ver o processo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver os materiais. O formulário de requisição de material utilizado para pedir liberação de materiais na área de estocagem. Então, você tem lá um formulário, o funcionário vai lá e requisita o material. O formulário lista tipo, quantidade e o custo de material, assim como o número da ordem requisitada. Por exemplo, aqui, qual é o número da ordem? Aqui, ó. A ordem de produção é qual? 20.125. O número da requisição, 255. Tá vendo? Número de ordem de produção, ele pode ser usado para associar os custos de material às ordens de produção específicas. Então, aqui, esse material que eu estou requisitando, ele vai associar a ordem de qual ordem? A ordem 20.126. O que refere a essa ordem 20.126? Esse barco leve 18 pés, que ele vai ser iniciado a produção 15 de abril e entregue 22 de abril. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui nós temos o número da requisição, o número da ordem e o tipo do item. Tecido de lona para pavimento, R$ 246. Esse outro item aqui, L2005, 131 metros de tábuas de mogno, 1.296. Portanto, essa requisição aqui, 255, somam R$ 1.542,32. Ou seja, tecido de lona e tábua. Então, os custos dos itens requeridos no formulário de aquisição de material, no 255 é R$ 1.542,68. Tudo bem? Então, nós associamos aqui o material direto. O que está faltando agora? Mão de obra. Vamos para a mão de obra? A mão de obra aqui, para registrar... Desculpa aí, pessoal, o telefone que tocou aí, tá? Estamos em casa. Para registrar o montante do tempo gasto em cada ordem de produção, então, quanto nós utilizamos de mão de obra naquela ordem. Abaixo, mostra o apontamento de horas para a ordem 20.126.
da Companhia Tamborzé de Barcos a Motor. Então vamos lá. Qual que é o número na ordem de produção? 20.126. Daquele barco lá que nós estamos fabricando. Qual barco? Vamos voltar lá. Arco leve, 18 pés, casco de madeira. Então é esse barco. Quantidade de funcionários que a empresa tem lá para associar esse barco. 6. Horas trabalhadas, 8. Número de apontamento de horas, 48 horas. Vezes R$18,50. Então nós temos aqui 888. Aqui, pessoal, nós estamos fazendo aqui um exemplo didático, mais simplificado, tá? Mas essa hora aqui é um custo médio, mas você tem lá custo diferente de cada funcionário. Então, cada especialidade de funcionário você tem um custo diferente. Por exemplo, o funcionário mais o ajudante, por exemplo, digamos que ganha R$10, o meio oficial 15, e assim por diante. Mas aqui nós tiramos uma média aqui, tá? Então, 18,50 vezes 48, 888 reais. Portanto, o custo total das horas trabalhadas na ordem, 20.126, no dia 15/4, foi quanto, pessoal? 888 reais. Legal? Para frente. Os custos diretos de fabricação não são diretamente associados aos bens produzidos, como nos vimos lá no termos utilizados para custo, lembrando? A abordagem básica constitui em atribuir os custos diretos às ordens de produção com base em algumas características que elas tenham em comum, como horas de mão de obra direta, custo de mão de obra direta, pode ser também quantidade de horas, né? Essa característica comum é denominada base de alocação. Base de alocação. Suponha que a Tamborzé preveja R$200 mil de custos direto de fabricação e gasto em 36.364 horas de mão de obra durante o ano. Presta bem atenção, pessoal. Aí ela está prevendo que vai gastar R$200 mil de custos diretos em 36.364 horas de trabalhada. Horas de mão de obra durante o ano. Com essa estimativa, pode calcular que R$5,50 de custos indiretos serão incorridos para cada hora de mão de obra direta trabalhada. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos os 200 mil e dividimos por 36.364. Achei uma taxa hora aqui, que nós podemos falar de taxa hora. Taxa hora. Taxa hora de R$5,50. Bom, com base nessa aplicação, cada ordem de produção receberá R$5,50 de custo direto para cada hora de mão de obra direta. Então, aqui nós temos quanto de mão de obra quanto nós temos aqui de apontamento, pessoal? 48 horas, não temos? 48 horas lá. Vamos lá ver 48 horas. 48 horas aqui, ó. 48 horas. Então, 48 horas vezes R$5,50, nós temos aqui R$264. Portanto, aquele R$264 que nós encontramos, que está aqui, ó, olha aqui, está aqui no dia 15, é esse R$264. Então, fazendo um resumo aqui, pessoal. Os 1.542,88, dia 15, eles estão aqui, ó. 1.542,32. Os 888 que nós vimos aqui, ó, de mão de obra, estão aqui. Finalmente, os 264 de custo de fabricação. Portanto, tanto custeio por ordem, então custeio do processo, você vai utilizar custos diretos e custos indiretos. Legal? Vamos para frente? Alguns exemplos de custeio por ordem. Vamos ver agora uma empresa de serviço. Um hospital pode querer saber o custo do tratamento de um paciente.
Portanto, ele considera aqui o paciente como uma ordem de serviço. Então, o que você tem lá? Em cima dessa ordem, você vai jogar uma série de serviços lá, enfermagem, custo de remédio, custo dos exames, raio-x, e são acumulados em um relatório muito parecido com uma planilha de custo de ordem de produção, utilizado a um estabelecimento industrial. Percebe? Então, se você for convidado para ser controle de hospital, qual o modelo que você vai usar? Custeio por processo, custeio por ordem. Naturalmente, você já sabe que vai utilizar um custeio por ordem. Oficina mecânica é o exemplo da concessionária, né, pessoal? Quando você leva o seu carro para o reparo, a oficina mecânica lança a mão de uma peça e uma planilha de custo de ordem, de serviço, que se torna a sua conta. Geralmente, essas oficinas não lançam custos indiretos. As ordens de serviço, em vez disso, aplicam a margem sobre os gastos de mão de obra. Tudo bem? Por exemplo, digamos que os custos de mão de obra lá é 100. Então, ele joga lá os custos diretos 20%, por exemplo. Vamos pegar aqui agora um exemplo do custeio por ordem em serviços. É importante, pessoal, que a maioria das empresas, para quem mora aqui na São Paulo, na Grande São Paulo, são serviços, nós temos poucas empresas industriais. Então, é importante que vocês saibam como fazer custeamento de serviço, utilizando o sistema de custeio por ordem. Considere uma planilha de custo de ordem de serviço, exemplo daquela que nós fizemos agora há pouco, da Zebereta Serviço de TI, uma firma consultoria especializada em instalar sistemas de informações computadorizados. Tá? Então, é uma empresa de TI, né, pessoal, que presta serviço de tecnologia de informação. A empresa identifica o tempo gasto por vários consultores em cada ordem, assim como software e outros itens diversos necessários para completar o serviço, denominado pela Zebereta TI, são itens faturáveis. Então, se ela tem um software, tem um agregado a mais, então ela vai faturar isso. Então, isso é separado do custeio do serviço. Os custos indiretos são atribuídos com base na remuneração total dos consultores, uma taxa de aplicação de 20%. Vocês lembram lá, daquele que eu disse agora há pouco, que os custos diretos, quando você não quer fazer um rateio, você joga direto uma percentual sobre a margem de custo que você usar. Tirar a cara aqui que está atrapalhando. Como você pode perceber, ao examinar a planilha de custo de ordem de serviços, se você entende de custeio por ordem de produção em empresas industriais, você também entenderá quanto aplicado em empresas de serviços. Não tem muitas diferenças entre custeio de produção ou custeio de serviço. Vamos ver como é que fica na planilha? Olha que gracinha. Então, a companhia Zebereta da Silva, a Zebereta Limitada de planilha para custo de ordem. Só um minutinho aqui. Cliente, Zebereta da Silva Prado Neto. Descrição, instalação de um sistema de faturamento ligado ao programa GT existente. Isso aqui vocês estão cansados de saber que onde vocês trabalham, normalmente contratam uma consultoria para fazer um trabalho de tecnologia de informação para vocês. Um aprimoramento no sistema contábil, ou no sistema de produção. Então, vocês já sabem, já conhecem essas consultorias. Então, aqui nós temos aqui as datas, né, que os consultores trabalharam, as referências aqui, né, para cada consultor. Por exemplo, referência S325 é o Wilson. A S327 aqui é o Carlos. E vocês percebem aqui, ó, eles trabalham com quantidade de horas diferenciada. Então, por exemplo, o Carlos aqui pode ser o gerente de informática lá, o salário dele é maior, mas ele trabalha menos quantidade de horas. E aqui você tem a taxa hora de cada consultor. E aqui tem o total. Então, percebe? Aqui você está pegando horas valores diferentes, porque você tem especialidade diferente. Você tem aqui a Ana, que ganha R$4,50, os demais 8, e o Carlos R$3,50. Então, somando isso aqui, nós tivemos R$2.785,25
pela quantidade de horas trabalhadas dessa consultoria aqui. No dia 15, 16, 17, 18, 19 e 20 do mês de abril. Então, vamos agora aos equipamentos que eles venderam. É um software SQA, referência E802, né? Por R$ 5.868,25. Também elaboraram um manual de treinamento desse software. Cobraram R$ 125. Total, R$ 5.993,25. Mais 20% das horas consultoras, pessoal. Por que esse 20%? Você vai pegar, pega a calculadora aqui, né, pessoal? Você vai pegar 2.782, 20%. Dá 564. Que aí você vai pegar isso aqui, vezes 20%. Total, 6.549. Então, perceberam aqui? Nós fizemos aqui agora, nós calculamos por ordem da empresa Barcos a Motor, agora de uma empresa de serviço. Viu como é fácil? Vamos fazer um case aqui agora. É um caso. Vamos ver esse caso aqui, pessoal. É uma forma de você mensurar a gestão disso aqui. Como é que você vai utilizar os dados para tomar de decisão? Então, vamos ver o caso aqui. Ver o caso com calma, não é isso? Então, vamos lá. Esse caso do livro do John Balver, que eu já citei para vocês aqui, que nós temos na nossa biblioteca. O proprietário da companhia Tamborzé, de Barcos a Motor, está preocupado que sua empresa esteja subestimando os custos estabelecidos. Preços baixos demais para seus barcos sob medida. Ele está achando que o preço está muito baixo. Utilizando informações da planilha de custo, que nós vamos ver logo em seguida, sua contadora Nancy Jung preparou uma análise de custos estimado e real de 4 ordens de produção. Utilizando essas informações, Bob pode perceber que sua preocupação procedia. Você lembra dos relatórios, pessoal, que nós dissemos? Os gestores precisam de informações de custeio para tomar decisão. E quem vai fazer esse relatório? É a área de contabilidade e controladoria. Então, a Nancy aqui, dessa área, ela elaborou um relatório para quem? Para o Bob tomar decisão. Bob pôde perceber, depois que a Nancy fez o relatório, a preocupação procedia. Os custos reais são maiores que os estimados. Vamos dar uma olhada lá, pessoal? Os custos maiores são estimados? Existe problema estimativo de custos de materiais. Em média, esses custos têm 19% maiores. Tá vendo? Fez o relatório, o Bob já percebeu. Vamos dar uma olhada, então, na planilha, pessoal. Então, o que nós temos aqui, nessa coluna aqui, pessoal, nessa coluna, nós temos as ordens 20, 126, 20, 125, 20, 124 e 20, 123. E aqui eu tenho custos estimados e custos reais. Então, nessa ordem 20, 126, por exemplo, que material? Nós estimamos 14.380, gastamos 15.485, uma diferença de 1.105. Mão de obra, tivemos uma diferença de 201. Custo direto de fabricação, 63. Total, 1.369. Preço, 29.878. Portanto, 29.878 menos 22.994, eu tenho uma margem aqui do preço de 23%. Tá? Isso no estimado. No real, eu gastei 24 mil, gastei muito mais. A margem caiu de 23% para 18%. Então, o que está falando lá? É a margem total. Ele está falando que a média desses custos tem sido 19% estimado. Ele está falando do custo de mão de obra, então, materiais. Então, somando todos os materiais aqui a ordem 126, 125, 124, 123, eu gastei aqui
eu estimei gastar 63.075. Entretanto, gastei quanto? 75.159. Aumentando para 19% aqui a diferença. Então, com diferença de 19%. Percebe o relatório, como ele é importante para tomar a decisão? Vamos voltar. Ele fez outras observações. O problema é refletido na diferença de percentuais de margem bruta estimada em reais. É isso que nós vimos lá. Aqui, ó. Vamos ver o resumão aqui. Ó. Vamos ver o resumão aqui. Tirar a carinha aqui. Essa carinha toda vez está mudando, né, pessoal? Resumão aqui, olha. Total aqui, pessoal, estimado. Total geral. 34.400, desculpa. Total de custo estimado aqui, 106.223. Real, gastei 121 mil. Gastei muito mais no real. Tá? Gastei 121 mil. O preço aqui também é 140 mil, então eu estou com, na margem, eu estava prevendo ganhar 25% de margem, na verdade caiu para quanto? Para 14%. Então, uma queda geral aqui de 43%, pessoal. Uma queda geral. Vamos voltar lá, ele fez mais outras observações. Com base nos custos estimados, a empresa teria um ganho de margem bruta de 25%. Entretanto, devido a diferença do custo material estimado, a margem bruta, a margem caiu para quanto, pessoal? Caiu para 5%. Percebe que caiu para 5%. O que ele falou mais aqui? Ó? Com o conhecimento que os custos têm sido subestimados, Bob pode trabalhar na melhoria do processo estimativo. Então, primeira coisa, tem algum erro de estimativa. Saber onde que está o problema, especialmente com respeito aos custos de materiais. No entanto, deveria ele aumentar os preços em função dos custos, estimado ser maior? Aí é outro problema. Será que os clientes estão dispostos a pagar esses preços maior para cobrir esses custos? Será que ele tem concorrente que está fazendo igual? Então, tem que fazer uma pesquisa de mercado, que nós vamos estudar a formação de preço e venda um pouquinho mais adiante. Tudo bem? Então, esse é um relatório que te dá uma noção dos custeios por ordem para tomar de decisão. Vamos fazer outra atividade aqui. Essa outra atividade aqui é o seguinte. Vamos lá. A Tamborzé fabrica moldes de corte para a indústria de sapato. Cada molde, você sabe o que é um molde, né, pessoal? A partir do molde você fabrica lá os seus sapatos. E é desenhado sob medida para padrões do cliente. Durante a primeira semana de maio, 6 pedidos foram recebidos de clientes. Esses pedidos receberam os números de ordens de produção 1005, 1010, abaixo estão discriminados. Então, tem duas ordens, uma ordem 1005 e a outra 1010. Recebeu um carregamento de aço da Companhia Isabelita, R$ 4.800. Então, abaixo são discriminados materiais diretos e a mão de obra direta. Recebeu também pagos suprimento de 2.200. O quadro abaixo indica as requisições de materiais. Então, o que nós temos aqui é os materiais, pessoal. Ordem de produção, 1005 a 1010. Então, aqui, ó, ordem de produção, de 1005 a 1010. Materiais diretos, aqui eu tenho 560 na 1006, 750 na 1007, desculpa, 560 na 1005, 750 na 1006, 540 na 1008, na 1009, 370, e na 1010, 293. Mão de obra, 1.442, 1.844,
3.220, 1.200, 729, 560. E mão de obra indireta, né? 6.400. Os custos diretos foram apropriados às ordens de produção no processamento a taxa de 180% do custo de mão de obra direta. Ou seja, os custos de mão de obra indireta foram apropriados a 180% com base na mão de obra. Por exemplo, se eu gastei aqui 100 mil de mão de obra, então eu vou jogar 180% em cima. As ordens 1005, 1006 e 1007 e 1008 foram acabadas e transferidas para produtos acabados. As ordens 1009 e 1010 ainda estavam em processamento. Isso aí eu só ajustar aqui. As ordens 1005, 1006 e 1007, 1008 foram vendidas a uma taxa de 150% do custo total. Perde os custos de produção de cada ordem de produção. E nós não vamos registrar isso aqui, os lançamentos, não, pessoal. Vamos só calcular as ordens, tudo bom? Então vamos tomar um cafezinho e nós voltamos daqui a pouco. Bom, voltando no cafezinho, ficou uma atividade para a gente concluir. Vamos concluir e fazer outra atividade e depois entrar em custeio para o processo. Então vamos lá. A atividade é o seguinte, que a empresa fabricava moldes de corte para a indústria de sapato. E durante a primeira semana de maio recebeu os seguintes pedidos. Número de ordens de produção de 1005 a 1010. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens de produção. De 1005 a 1010. Aqui tem os custos de materiais associados a cada ordem. Por exemplo, a 1005, 560, 1006, 730, 1007, 1480. E também a mão de obra associada a cada ordem. A 1005, 1420, a 1006, 730 e assim por diante. Total de materiais diretos, 3.965, materiais indiretos, 799 e mão de obra indireta, 6.400. Então, custos indiretos aqui, ó. Custos indiretos, materiais indiretos e mão de obra. Os custos diretos foram aplicados às ordens de produção em processamento a taxa de 180% do custo da mão de obra direta. Então, 180% em cima da mão de obra direta. Então, esse aqui é o critério de rateio. As ordens 1005 a 1007 e 1008 foram acabadas e transferidas para produtos acabados. A 1009 e a 1010 ainda estavam em processamento. E a 1005, 1006, 1007 e 1008 foram vendidas a uma taxa de 150% em cima do custo. Então, isso aqui é a margem, 150% em cima do custo. Legal? Então, aqui são as informações que nós tínhamos falado anteriormente. Vamos resolver. Simples. Então, aqui eu coloquei as ordens, os materiais diretos relacionados a cada ordem. Coloquei na horizontal aqui, ó. 560, né, pessoal? Coloquei 560, 730 aqui, ó. 1480 aqui e assim por diante. A mão de obra, a mesma coisa. Peguei aqui 1420 aqui. O que ele falou? Que os custos indiretos de fabricação é 180% em cima dos custos de mão de obra. Então, aqui 180 aqui, 180 vezes 1420. Portanto, o custo indireto de fabricação na ordem 1005 dá 2.556, da 1006, 3.312, da 1007, 5.796, da 1008, 2.160, da 1009, 1.296 e a 1010, 1008. Total. Aqui eu vou somar tudo, né, pessoal? Vou somar lá. Vamos somar junto? Então tem lá 560, vamos pegar 1.005, 560 de materiais. 1.420 mais de mão de obra. 2.556 de fixos.
Total, 1.536. Vamos pegar aqui a minha sigla aqui, como é que nós fizemos? Ó? 560 mais 1.420 mais 2.556. Isso é igual a 4.536. É algo simples. O que tem que saber aqui? O critério de rateio. E associar os diretos às ordens. Aqui nós associamos os materiais, a mão de obra, e o CIF foi feito por rateio. Tranquilo, simples. Vou fazer mais uma atividade para encerrar custeio por ordem. Então vamos lá. Vou pegar essa atividade aqui. A companhia Tambor Zé de Peças Inovadoras fabrica peças para carros antigos, sob encomenda. Percebe? Custeio por ordem, a maioria das vezes, são por encomenda. A empresa fabrica qualquer coisa, de para-choques a blocos de motor. Cada pedido de cliente é tratado como uma ordem. Cada pedido é tratado como uma ordem de produção. Eles atualmente possuem 2 ordens de produção, no 9.823 e no 9.824, que estão concluídas, apesar de os custos indiretos ainda não terem sido aplicados. Então, estão concluídas, mas só associaram os custos diretos. Questão, os custos diretos ainda não ter sido aplicados. A empresa quer saber quais seriam os custos de cada ordem de produção. Considerando que a taxa de aplicação dos custos diretos, vamos fazer alternativa aqui. Então, aqui vamos simular 3 situações. Primeira situação, vamos fazer um rateio com base no custo da mão de obra direta. Vamos fazer outra simulação com base nas horas de mão de obra direta. E depois vamos fazer outra simulação com base nas horas máquinas. Então, nós temos aqui 2 ordens de produção e nós vamos fazer o rateio com base, primeiramente, na mão de obra direta, segundo, com horas na mão de obra direta e segundo, com horas máquina. Fazer 3 simulações, aí a empresa vai escolher quais dessas simulações que mais se adequaram. Isso também é bom para nós treinarmos. Então, estimativa de horas de mão de obras e horas máquina da empresa. Custo de mão de obra direta, 120 mil. Custo de horas de mão de obra direta, 8 mil. Horas máquinas, desculpa. Em cima é custo, embaixo é quantidade. Quantidade de horas de mão de obra direta, 8 mil horas. Horas máquinas, 5 mil horas. Custo indireto, 86 mil. Então, o custo indireto é 86 mil. Qual é o nosso problema aqui, pessoal? O nosso problema aqui é associar esse 86 mil à ordem, as 2 ordens, 9.823 a 9.824. Então, vamos lá. Planilha de ordem de produção. Então, aqui eu tenho a primeira ordem, 9.823. Quanto que ela gastou? Vamos verificar aqui de mão de obra direta. 855 para a ordem 9.823 e a 824, 1.650. Materiais diretos. Mão de obra. Ambas gastaram R$1.020. Quantidade de hora. A ordem 9.823 gastou 85 horas. E a 9.824, 68 horas. Horas máquinas. A ordem 9.823, 100 horas. E a 9.824, 200 horas. Então, aqui eu tenho todos os meus dados. Primeiro, eu tenho os dados de custo direto de fabricação, materiais diretos, mão de obra direta, e a quantidade de horas, e a quantidade de horas de mão de obra e a quantidade de horas máquinas. Vamos às simulações? Vamos lá, então. Tomar uma aguinha.
Então vamos começar aqui. Então qual é o nosso problema aqui, pessoal? O nosso problema reside nesses 86 mil. Alocar a ordem 9.823 e a ordem 9.824. Então é muito simples. Primeiro eu vou fazer o rateio com base... vamos primeiro achar a taxa hora. Então a taxa hora aqui de... taxa hora com base na mão de obra. Com base na mão de obra. Então eu vou pegar 86 mil de custo indireto, dividir por 120 mil de mão de obra. Aqui, ó, 120 mil da mão de obra aqui, ó. Custo de mão de obra. Legal? Então me deu uma taxa de praticamente 72 centavos. Vamos fazer outro rateio com base nas horas de mão de obra aqui, ó, nas horas de mão de obra. Vou pegar 86 mil e dividir por 8 mil horas gastas, que deu aqui R$10,75. Depois eu vou fazer com taxa com base nas horas máquina. 86 mil dividido por 5 mil horas, que me deu R$17,20 por cada hora máquina. Então aqui eu tenho todos os dados. Então vamos ao primeiro caso. Vamos fazer a primeira simulação. Custos indiretos com base no rateio da mão de obra. Olha que simples, ó. Aqui eu tenho de materiais, né, pessoal? Custo de materiais pela ordem 9.823, tem a ordem 9.824. Então, materiais para a primeira ordem, 855, e para 24, 1.650. Mão de obra, 1.020 aqui e 1.020 aqui, ou seja, 1.020 para ambas as ordens. Agora eu vou fazer o rateio dos custos diretos. Então, qual foi o critério que eu usei? Base na mão de obra. Então, aqui, mão de obra, 1.020, né? 1.020 aqui, vezes aqui, ó, 71 centavos. Então, eu vou gastar R$731 para a ordem 9.823 e 731 para a ordem 924. Como o custo a mão de obra é a mesma, então não teve alteração no custo direto. Total, 2.606 para a ordem 9.803 e 3.401 para a ordem 9.804. Então, essa simulação aqui foi feita com base na mão de obra direta. Base do total de mão de obra direta. Gasta da sorte. Vamos lá. Agora vamos fazer com base na taxa de horas máquina. Olha aqui como altera aqui. Olha como altera aqui as horas máquina. Nas horas máquinas, os dados de materiais e mão de obra são os mesmos. Então, o que vai alterar aqui é os custos indiretos. Então, aqui eu vou pegar 85 horas que eu tenho aqui, que eu gastei de horas máquina, 85 aqui, ó. Vezes quanto? R$10,75. R$10,75. Então, eu gastei aqui R$914. Aqui, pessoal, é R$68. 68 vezes 10,75, eu vou gastar quanto? R$731. Portanto, aqui o custo total, houve alteração no anterior. Aqui, ó, o anterior era quanto? 2.606, passou para quanto? 2.789. Aonde refletiu isso, pessoal? Refletiu aqui, ó. 341. O anterior era quanto? 3.401. Tirou com 3.401. Só que o outro, de 2.789, passou para quanto? 3.596. 3.596. Esse critério alterou o custo aqui da ordem 9.823. Ó, calculando, né? Deu 3.595 aqui. Então vamos para frente.
Agora vamos fazer com base nas horas máquinas. Com base nas horas máquinas. Então, base nas horas máquinas. Então, a horas máquinas está aqui, ó. A taxa horas 17,320. Ó, então, o que eu vou fazer aqui? Eu gastei 100 horas aqui para a ordem 9.823. 100 horas. Então, vou pegar 100 horas aqui, né? Multiplicar por R$17,20. Então, aqui ficou com 1.720. E aqui foi para 3.440. Olha como alterou. Vamos voltar lá atrás. Aqui está 3.401, dobrou aqui, ó, com o rateio e com as máquinas. Portanto, vocês observaram que, de acordo com o critério, altera o valor gasto na ordem. Então, é importante escolher um critério rateio que o gestor sinta confortável, que você consegue justificar esse rateio. Se o rateio for injusto, o gestor vai reclamar. E reclamando, vai ter problema com a área de controladoria. Portanto, é importante que esse critério de rateio seja coerente. Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos o custeio por ordem. Vamos agora ao custeio por processo. Vamos contar uma historinha aqui para entrar no custeio por processo. É importante verificar esta historinha aqui, ó. A Stance Ballmer estava quase acabando a visita da fábrica de Centro-Oeste da Companhia Química Kent. Apenas 2 semanas antes, ela havia formado em engenharia mecânica na universidade, na State University. Hoje estava quase no final do seu primeiro dia de trabalho da Kent. O gerente assistente da fábrica, Bill Merton, conduziu a visita e mostrou os passos envolvidos no processo de tintas e vernizes de defensivos para madeira. Então, a empresa fabrica tintas e vernizes e defensivos para madeiras. Apesar da visita ter concentrado nos equipamentos usados no processo de produção, a Stance pôs-se a especular sobre como o custo de produtos era determinado. Bill, você pode me dar uma ideia básica? Como vocês calculam o custo de produtos? Ela perguntou. Eu notei, por exemplo, que para terminar o galão de defensivo para madeira e deixá-lo pronto para entrega, realizamos operações de mistura e embalagem. Portanto, você tem uma área de mistura. Uma área de mistura importante isso aqui, pessoal. Tem uma área de mistura. Entendeu? Uma área de mistura e outra de embalagem, tá? Então, você tem uma área de mistura e a outra de embalagem aqui. 2 áreas. Então, o processo envolve uma área de mistura e outra de embalagem. Considerando que a mão de obra e os materiais e os custos diretos são adicionados a cada uma dessas operações, é uma tarefa difícil de apropriar do produto. Então, ela está questionando. É a engenheira que chegou lá, não conhece nada de custeio. Bem, respondeu Bill. Vamos ver se consigo encontrar o Walter Hunt antes dele ir para casa. Ele é o controle da fábrica. Ou seja, é o cara responsável pela contabilidade e controladoria da empresa. E ninguém pode explicar melhor que o Walter como fazemos o custeio de produtos da companhia. Então, vamos lá. Então, aqui, a Nancy, né, pessoal, ela está tendo dúvida, ela está tendo dúvida não, ela quer saber como é o processo de produção, como é o custeio desse processo de produção. O tipo de sistema de custeio de produtos utilizado na companhia Kent é um sistema de custeio por processo, naturalmente, como nos livros, tinta. Tais sistemas são usados comumente por empresas que produzem grande quantidade de itens homogêneos. Tinta é homogêneo, é um processo de produção contínuo. As empresas que adotam o custeio por processo incluem fabricantes de tinta, plástico, cereais, cosméticos, etc.
Assim, empresas bastante conhecidas, como a DuPont, Companhia Quaker e outras, né, pessoal? Purina utiliza o custeio de processo. Nesse módulo, apresentaremos como os elementos essenciais para o sistema de custeio de processo. Então, vamos verificar como funciona isso. Vamos em frente. Como nós vimos, o custeio por ordem, pessoal, vamos fazer uma diferença. É importante a gente ver a diferença dos dois para entender o processo. Em um sistema por ordem de produção, cada produto ou lote de produto exclusivo é uma encomenda para a qual a empresa precisa de informações de custo. Portanto, é necessário associar os custos de fabricação às ordens de produtos específicas. Quando elas são concluídas, seus custos são retirados de produtos em processo e lançados em produtos acabados. Então, digamos que você está fabricando lá um barco. Você gastou, nesse barco você gastou, teve custo de mão de obra direta, custo de materiais diretos e custo indireto de fabricação. E concluiu. Quando acabou, no momento que você acaba, você transfere tudo isso para produtos acabados. A partir do momento que você vende, transfere para custo dos produtos vendidos. Simples. Então não tem aqui, o custo unitário aqui é a própria ordem de produção. Vamos agora ao custeio do processo. No custeio do processo, ao contrário, é essencialmente um sistema de apuração de médias. Então você vai calcular a média, essa média é um custo unitário. Então você vai pegar o número de produção, o custo da produção dividido pela quantidade produzida. Você vai achar o custo unitário. Tá? Então, você vai pegar o número de produção dividido pela quantidade produzida. Então, você vai pegar quanto você gastou de produção pela quantidade produzida. Então, digamos que você gastou 1 milhão na indústria de está fabricando carro. Você gastou 1 milhão. E você produziu 100 carros. Quanto custou cada carro? 10 mil reais. A mesma coisa. Quando os itens são concluídos, multiplica-se o número de unidades acabada pelo custo unitário determinando o custo a ser retirado do estoque. Então, digamos o seguinte, o custo unitário é R$2. Então, o custo unitário é igual a 2. Se eu acabei 8 produtos, eu vou pegar 8 vezes 2. Tá? E assim por diante. Eu já sei o custo unitário. E quando os itens são vendidos, você multiplica o número de unidade pelo custo unitário médio, que determina o custo retirado do estoque dos acabados e lançado do custo dos produtos vendidos. Olha que coisa bonita aqui, ó. Primeiro aqui, custeio por ordem. Então aqui, ó, você tem aqui produtos em processo, né? Aqui, ó, tá? Você está fazendo uma casa aqui, material direto, pedreiro, né? Você termina uma casa, né? Uma ordem. Então aqui, quando você terminou, o custo produz acabado. Então aqui são os custos, né? Você acredita os custos aqui de pedreiro, materiais, os custos indiretos. Você acredita para a casa. Ao que você acreditou para a casa, você tem o custo de produção acabada. Depois você vende, você acredita para o produto acabado, torna-se custo de produto vendido. Agora vamos para o processo. Olha que complicado aqui, pessoal. Aqui você está na área de processo aqui, ó. Então aqui você está fabricando tinta, aqui você está misturando o material, tá? Misturando aqui, você está usando a mão de obra, e aqui embaixo você tem os custos indiretos. E aí, você vê a quantidade produzida, número de unidades produzidas, vezes o custo unitário aqui, ó. Aí, você debita aqui, você tem um débito no custo da produção acabada. Depois, número de contratos vendidos vezes o custo unitário.
você debita o custo dos produtos vendidos. Olha que coisa linda. Vamos para frente. Então vamos agora, pessoal, ver o custo através do departamento. A Companhia Química Quente produz defensivos para madeira em 2 departamentos. Departamento de mistura e departamento de embalagem. Depois que os materiais químicos são misturados, no departamento de mistura, o defensivo líquido é transferido para o departamento de embalagem, onde é colocado em containers plásticos. Os materiais de mão de obra e os custos indiretos são adicionados em diferentes estágios, cada departamento. Então vamos aqui, pessoal. Olha aqui, ó, prestem atenção. Aqui é o departamento de mistura. Então aqui eu estou utilizando, aqui é o início da produção. Então eu tenho aqui o operário misturando esse produto. Então aqui eu tenho mão de obra direta e custo indireto, fabricação aqui. A partir do momento que eu fiz a mistura, eu ando para o departamento de embalagem. Tá? Departamento de embalagem. Então aqui eu tenho o final da produção. Então, no primeiro processo eu vou misturar o produto. O segundo eu vou embalar. Então tem 2 departamentos. Cada departamento desse recebe custo. O primeiro recebe custo de matéria-prima, mão de obra e custo de fabricação. E o segundo recebe o custo da embalagem. Legal? Então, 2 departamentos. Agora, o fluxo dos custos através das contas. O departamento de produção acumula custos de produtos em uma conta chamada produtos em processo. A soma das contas de produtos em processo, que tem departamento de produção, é o montante produtos em processo de toda a empresa. Logo, um departamento de produção para ter o custo denominado custo de transferência. O custo incorrido do departamento de produção é transferido para o departamento seguinte. No caso da química quente, o custo incorrido no departamento de mistura é transferido no departamento de embalagem. Então, nós temos aqui, ó, material direto, utilizando aqui, ó, custo dos produtos de processo. Aqui tem o custo do produto de mistura. Tá? Então, aqui eu estou adicionando o produto. Em seguida, você debita para... Você transfere tudo isso aqui para o departamento de embalagem. Aquele produto que está acabado. Em seguida, a embalagem fica... em seguida, você acrescenta o custo da embalagem. Então, vamos ver aqui numericamente como é que fica. Suponha que R$142 mil de materiais diretos sejam adicionados no mês de abril, no departamento de mistura das químicas quentes, e é lançado adequado para essa transação seria o seguinte, lançamento adequado. Então, olha, primeiramente, 142 mil de processo. Então, vou debitar, acreditar estoque de matéria-prima, vou debitar produtos em processo. Então, eu vou lá do baixo a minha matéria-prima e debito produto em processo. Agora o que está faltando aqui? Matéria-prima, a mão de obra. Suponha que 62 mil de custos de mão de obra foram incorridos no departamento de mistura. Então, ó, salários a pagar, né, que eu tenho aqui. Vou debitar produtos em processo no departamento de mistura. Mão de obra. Agora está faltando o quê? Olha, tem mão de obra, tem materiais. Agora eu tenho que debitar custos indiretos. Como é que eu faço o custo indireto? Vamos lá. Qual o processo de rateio que a empresa tem? Bem simples, né, pessoal? Vamos lá. No início do ano, o departamento de mistura estima que incorrerá 2.160.000 de custos indiretos e em 720 mil de custos de mão de obra direta. Usando a mão de obra direta com base de alocação, o departamento calcula a mão de obra direta que tenha sido incorrida no mês de abril. Quanto que eu tinha? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar 2 milhões... Ó, vamos primeiro fazer o cálculo aqui, ó. 2 milhões,
que eu tenho que achar a taxa hora, 2.160.000 dividido por 720.000. R$3, ó. Eu peguei 2 milhões aqui para achar a taxa, ó. Achar a taxa aqui, ó. Então, minha taxa hora é R$3. Então, é isso aqui eu peguei. Quero achar minha taxa. Taxa de CIF. Taxa CIF. Então, 2 milhões 160 dividido por 720. Isso é igual a 3. Tá? Como no mês de abril, então ela gastou quanto? Quantos de mão de obra ela gastou? Vamos ver o mão de obra lá. 62 mil aqui, ó. Eu vou pegar 62 vezes 3. 62 vezes 3 dá 186.600. Então, meu custo de fabricação, 186.800. Legal, feito. Agora, vamos sumarizar isso, né? Então, pegar todos os custos. Matéria-prima, vamos debitar tudo no departamento de mistura. 142 mil de matéria-prima, 142 mil de mão de obra, né? 62 mil de mão de obra, 186.600 de custo de fabricação, totalizando 360.800. Legal? Vamos contabilizar isso. Contabilizando, pessoal. Vamos tirar os slidezinhos lá de cima. Quando o departamento de produção conclui seu trabalho, os itens são transferidos aos departamentos junto com os respectivos custos. Esse custo é denominado custo de transferência. Suponha que durante abril, o departamento de mistura, para concluir as unidades, incorra em R$360.000. E essa unidade concluída são transferidas para o departamento de embalagem. Então, como vocês viram anteriormente, quando você conclui de fazer a mistura daquela matéria-prima, né, para tinta, você transfere para a embalagem. Então, olha aqui, ó. Então, aqui você tem como você contabiliza isso, né? Produto em processo passa para produtos em processo de embalagem e depois vem produtos acabados. Então, quanto que nós tivemos de custo lá, pessoal? Está aqui, ó. 300 e... Vamos voltar lá. Ó, quanto nós tivemos de custo? 390 e 600 reais. 390 e 600 reais. Desses 390 e 600 reais, 360 mil foi acabado. Então, tem que acreditar aqui e passar para a embalagem. Então, aqui eu fiz a transferência. Legal? Na próxima aula, nós vamos continuar fazendo atividade de produto e processo. Tá bom? Então, até lá. Um grande abraço para vocês. Nossa próxima aula, acredito que vai ser... Deixa eu ver aqui no calendário. Só um segundinho aqui. Eu acho que vai ser no dia 20. Mas depois vamos atualizar isso aí. Um grande abraço para vocês e um bom início de semana. Até lá.